Filemon, verso 1 ao verso 3, será a nossa exposição hoje. Vamos lê-la, então orar. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração? Acho que esse negócio aqui não vai nos dar muita paz hoje, não. Ó, resolvido. Foi. Vai dar tudo certo. Vamos falar com o Senhor? Pai bendito, nós suplicamos por tua graça e bondade que o Senhor venha falar conosco, venha nos edificar à luz do texto que será pregado, que o Senhor venha nos motivar, quanto igreja, a vivermos imersos numa cultura de perdão, de amizade, de fraternidade dentro da nossa igreja, onde possamos evidenciar a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um com os outros. Então cuida de nós neste momento, que o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente, a fim de entendermos aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois de reparar nesse texto, nós recorremos à internet, para ouvir o que pregadores fiéis às Escrituras Sagradas têm a nos dizer sobre esse livro, que é essa carta que é fantástica e importante para nós, nós a temos aqui como um texto inspirado por Deus. E um dos sermões que nós vimos, ou ouvimos pelo menos parte dele, o pregador traz como uma ilustração a história de Guido de Brest, ou Guido de Brest. Ele foi autor de uma das confissões de fé que é utilizada no meio reformado e num contexto muito atribulado. Ele, no momento ali, no período da reforma, foi perseguido, foi caçado, onde alguns outros reformadores foram mortos. Ele foi preso e sentenciado também à morte. No entanto, ali na prisão, ele experimentou a amargura de ser, de fato, um prisioneiro. Ele ficou na pior cela possível. Conta-se a história que o único fio de luz que entrava ali, entrava por meio de um buraco pequeno que servia como escape para o esgoto, que, aliás, caía justamente na cela dele. Então ali ele fica. E aí ele escreve, ele produz um documento que é fantástico e de grande utilidade para nós. Aliás, das confissões, talvez a mais bonita e que traz um grande conforto para o nosso coração e a nossa alma. No entanto, o que há de mais precioso ali para nós é a história, o contexto em que as coisas se desenrolam. Nós vemos ali, neste homem e em tantos outros que amargaram a prisão, a graça de Cristo, a paz de Cristo. Somente alguém alcançado pela graça de Cristo, alguém tomado pela paz do nosso Deus, nosso Senhor, é capaz de produzir numa situação tão terrível de prisionamento como esta, algo que serve para a igreja ainda hoje. É o mesmo caso aqui do apóstolo Paulo. Paulo está preso. Paulo está encarcerado. O contexto da carta aqui é o seguinte: Paulo está preso em Roma, quando ele escreve essa carta a irmãos de Colossos, e
E na sua introdução, ou na sua saudação, Paulo vai se identificar aqui de um modo muito especial, tal como ele não se identifica em nenhum outro lugar. Paulo, prisioneiro de Cristo, diz o verso 1 aí. É como alguém que se apresenta como prisioneiro que quer honra, que quer glória. Nós não temos isso aqui. Paulo não pede aqui honra, Paulo não vem evidenciar aqui a sua glória. Um prisioneiro não tem honra, não tem glória. Como que ele se apresenta então dessa forma? Como que o apóstolo Paulo escreve para irmãos, né? Filemão, colaborador dele, para Ásia, para Árquico, como que ele escreve para uma igreja passando por prisioneiro? É interessante, porque há uma grande ênfase aqui. Se a gente olhar em outros livros, em outras cartas, Paulo vai se identificar, por exemplo, aos Romanos, aos Colossenses, aos Filipenses, como servo de Cristo. Ainda há uma glória aí. Ele é servo de Cristo. Em 1 Coríntios, em Gálatas, Efésios, também nas duas cartas a Timóteo, Paulo se apresenta como apóstolo. Um apóstolo de Cristo. Em Tessalonicenses, tanto na primeira como na segunda, ele simplesmente se apresenta como Paulo. Mas aqui não. Não é servo, não é apóstolo de Cristo, que vai mostrar a sua grande posição na igreja de Cristo, mas ele aqui se identifica como um prisioneiro de Cristo. O que é que Paulo quer dizer com isso, Antônio? Paulo quer mostrar aqui que ele pertence a Cristo, que ele tem um dono. Eu sou, diz Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele é possessão de Cristo. Ele é um preso do Senhor. Não é um preso do Estado, não é um preso porque cometeu crime. Ele é um prisioneiro de Cristo. A liberdade não pertence a ele. Ele é prisioneiro. Um prisioneiro de Cristo. A sua liberdade pertence a Cristo. Quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, nós entendemos o que é uma honra ser prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo sabia que as cadeias dele contribuíam para o progresso do Evangelho. Paulo sabia que, a despeito da tormenta de um cárcere, aquilo ali iria redundar em grande glória, em grande louvor para Deus. Aos Filipenses, o apóstolo escreve o seguinte, no capítulo 1, no verso 12 ao verso 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O fato de Paulo estar preso fez com que o Evangelho chegasse à guarda de César, à guarda pretoriana e a todos os demais. Verso 14 de Filipenses vai dizer que a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então Paulo, quando usa aqui o título de prisioneiro, ele está estimulando a igreja a continuar a obra da pregação, a obra da divulgação do Evangelho. Ele está estimulando aqui estes irmãos a viverem, a gastarem a sua vida para o louvor do nosso Deus. Um prisioneiro
por causa do Evangelho. Verso 13 de Filemão, mostra que o motivo da prisão do apóstolo Paulo não foi o crime que ele cometeu. Mostra que não foi a quebra da lei, de uma regra, que o encarcerou. Tampouco foi os seus interesses particulares, um ideal político. O verso vai mostrar para nós que Paulo foi preso por causa do Evangelho. Eu queria conservar Onésimo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. A causa da prisão do apóstolo Pedro não foi uma revolta política. Paulo foi preso por conta do Evangelho. Sabe, isso é honra para o apóstolo Paulo. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de grande alegria e gozo. Os apóstolos foram açoitados por causa de Cristo. Em Atos 5, 40 a 42, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes, diziam para que eles não falassem o nome de Cristo, mas soltaram eles. Eles partiram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrerem por esse nome, diz o texto. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Sofrer por causa do Evangelho era algo nobre para eles. E o sofrimento aqui é literal. Eles foram açoitados. Eles foram expostos ao ridículo, à zombaria, à perseguição. E os crentes hoje, e nós hoje, não há experiência de sofrimento para nós. Não há nem mesmo uma disposição para o sofrimento. Não há uma disposição em nós, nem mesmo para lutarmos contra os nossos próprios pecados. Não temos essa disposição. Quanto mais sofrer pelo Evangelho. Só que a graça de Cristo, irmãos, aqui, a graça de Cristo é tão abundante aqui, que eles, os apóstolos, eles sofriam, eles apanhavam, eles eram perseguidos, mas sentiam-se honrados. Honrados por sofrer em nome de Cristo. E não só isso. Filipenses capítulo 1, verso 29. Nós vamos ver que eles consideravam isso a graça de Cristo. Nesses sofrimentos eles consideravam graça. Foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não só de padecer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E ainda agora ouvis que é meu. Foi concedida a graça. Foi concedida a graça de padecerdes. Irmãos, nós podemos sofrer. Nós podemos sofrer pelo Evangelho. Esposas se voltam contra os maridos. Os maridos se voltam contra as esposas. Os filhos se rebelam contra os pais. Os amigos podem nos deixar. Podemos sofrer no emprego. Podemos sofrer na vida. Uma série de perdas. Pelo Evangelho da Graça.
Acho que é Lutero que canta isso, né? Se temos que perder famílias, bens, prazer. Se tudo se acabar. Se a morte chegar. O apóstolo Paulo sofre pelo Evangelho aqui. No entanto, irmãos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele que valida essa palavra aqui, faz com que Paulo registre seus sofrimentos, a fim de nos encorajar. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui o poder do Evangelho. Nós vemos aqui o poder transformador de Cristo aplicado na vida do apóstolo Paulo. Agora, um prisioneiro do Evangelho. Aquele que aprisionava, aquele que perseguia, aquele que matava os crentes, agora ele testemunha Cristo. Ele testemunha isso no meio desta carta. Paulo renuncia à sua própria liberdade, o seu próprio conforto particular em favor do Evangelho, da graça e da paz, como diz o verso 3 aí. Irmãos, só o Espírito Santo, só o Espírito de Cristo pode fazer com que o homem renuncie a si mesmo, deixe o seu estado de glória e siga Cristo. Somente o Espírito Santo pode mover o homem a esta situação de renunciar, de abrir mão. Sabe? Cristo fez isso. Movido pelo Espírito. Cristo foi aquele que renunciou a si mesmo, que deixou o seu estado de glória, que encarnou, que se tornou, se aconchegou no ventre materno de uma mulher, se revestiu de pele, de osso, de carne, que sofreu, que padeceu, que morreu na cruz, foi moído na cruz. Somente Ele pode levar pecadores como eu e você e o apóstolo Paulo a renunciar a si mesmo por causa do Evangelho. Nós temos aqui a carta de um prisioneiro, o apóstolo da prisão. Ele vai destinar essa carta para um evangelista, para um pastor chamado Filemão. Paulo, diz o verso 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo. Olha aí, Timóteo está junto, Timóteo está acompanhando o apóstolo Paulo nesse momento. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Paulo escreve para um colaborador. Paulo escreve para um evangelista. Colaborador. Alguém que estava laborando, alguém que estava trabalhando junto do apóstolo Paulo. Um igual ao apóstolo Paulo no que diz respeito à pregação do Evangelho. A carta tem como endereço também a irmã Áfia, a esposa de Filemão, e Agripa, o nosso companheiro de lutas, e a igreja. Reparem, a igreja que está em tua casa, a casa de Filemão. Nessa época, os crentes se reuniam, Alessandra, num prédio luxuoso, todo espelhado, uma arquitetura moderna, em bancos acolchoados, com ar-condicionado. É claro que não. Os crentes se reuniam nas casas.
nas casas de outros crentes mais abastados, em casas grandes, casas que pudessem comportar ali os crentes. Os crentes se reuniam nessas casas, eles ficavam ali juntos, adorando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus. E Paulo está escrevendo a carta para um irmão, para um pastor que abriu a sua casa e recebe a igreja. Paulo escreve aqui a esses irmãos, Paulo escreve aqui a igreja que está na casa de Filemon. Nós temos aqui, irmãos, uma saudação maravilhosa. E que é importante para tudo mais que vem. Tudo aquilo que segue ao longo desta carta. Agora repare aí o verso 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa seria só mais uma saudação normal do período. Mas algo torna ela mais especial para os crentes. Aquilo que é acrescentado na saudação, irmãos, torna essa carta aqui fantástica, maravilhosa. Graça e paz que há em Jesus Cristo. A saudação vai mostrar para nós aqui a origem. Vai mostrar para nós a base aqui. Vai mostrar para nós a fonte da comunhão na vida dos crentes. Nós vamos entender melhor o que o apóstolo Paulo tem a dizer aqui, ao dizer que Deus manifestou o seu amor para conosco. O apóstolo Paulo lá diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Toda a graça, todo amor de Cristo torna possível a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com o Senhor tem como base aí a obra de Cristo. É por meio de Cristo que somos recebidos. E o resultado dessa graça? E o resultado, Raquel, desse favor que nós não merecemos? E o resultado dessa graça que invade o nosso coração e a nossa alma e nos faz povo dele? Qual é o resultado? O resultado está aqui. Graça e paz a vós. Temos paz com Deus por causa da obra de Cristo a nosso favor. Isaías 53 nos lembra que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele assume o nosso lugar debaixo da ira de Deus. Ele sofre a penalidade dos nossos pecados. A ira de Deus é satisfeita na obra perfeita e única de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou para a nossa justificação. O sacrifício nele foi recebido e agora de inimigos nós temos paz. Paz com Deus. A paz com Deus significa, Magela, que os nossos pecados foram perdoados. Quando os pecadores são perdoados, não há mais
inimizade com Deus. A paz. Graça e paz. Temos paz com Deus. Tanta graça. Como a paz vem de quem? Diz o verso 3. Vem da parte de Deus. É obra de Deus. A ponte para a nossa paz não está no homem. Estamos nos aproximando do período eleitoral, né? Nós precisamos lembrar que a nossa paz não vem desta terra, não vem dos políticos. A nossa paz não vem de nós mesmos. A nossa paz vem do Senhor. A nossa paz está em Cristo. A nossa paz é uma pessoa. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda igreja, cada membro aqui que está sendo lendo esta carta, está sendo aplicada à igreja que está na casa de Filemão, cada membro ali participa, cada membro ali prova, cada membro ali desfruta da comunhão, da paz de Deus por causa de Cristo. Agora repare que esta saudação não é para o mundo. Essa graça não é para o mundo. Essa paz aqui não é para o mundo. Graça e paz a vós outros, diz o apóstolo Paulo. Graça e paz a vocês crentes que se reúnem na casa de Filemão. Graça e paz a vocês, a vós outros. O mundo não tem essa paz, seu Teodomiro. O mundo não desfruta, Fábio, dessa graça. Essa graça é para você, crente. Essa graça é para nós. Essa graça é essa paz que nos torna filhos de Deus. Essa paz, essa graça, é unir aquilo que nos une como povo do Senhor. A introdução da carta prepara o caminho para o pedido especial que o apóstolo Paulo vai fazer a Filemão aqui. Essa introdução, ela é apenas preparatória para tudo aquilo que há de ser, que foi registrado nesta carta. Paulo escreve essa carta para promover graça. Paulo escreve essa carta para promover paz entre Filemão e Onésimo. Dois irmãos dentro da igreja. Verso 8, verso 10. Paulo diz que, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo escreve essa carta entre 61 e 64 depois de Cristo. Paulo está aqui, como nós lemos, velho, preso, esperando a morte chegar. Ela é certa. Ele comenta na carta de Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão. Naquela época, a cultura e a lei romana permitia que pessoas fossem escravizadas. O texto dá a entender aqui que Onésimo tinha roubado Filemão. Paulo diz que ele causou algum dano para Filemão. E Onésimo, então, na gíria que a gente bem conhece, meteu o pé, fugiu, não ficou para ver o resultado.
Onésimo traz decepção para o seu dono. Onésimo trouxe decepção a Filemon. Ele mostra egoísmo, roubo. Olha, irmãos, veja como Cristo é gracioso aqui. Vejam da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça, essa paz, essa graça que alcança Onésimo. Onésimo se encontra com Paulo na prisão. O versículo 10 nos diz que Paulo diz o seguinte: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo não é o pai natural de Onésimo aqui, mas ele chama Onésimo aqui de filho gerado em algemas. Era um filho na fé. Paulo prega o Evangelho. Mesmo em prisão, Paulo não se cala. Ele prega o Evangelho. Ele prega para os guardas. Ele prega para Onésimo. E o Senhor vai lá. O Senhor vai na prisão, por meio da pregação, por meio do ensino do Evangelho, salva Onésimo. Aquele coração duro, petrificado, agora é dado a ele um coração de carne. Onésimo, que foi inútil para com Filemon, e a ideia aqui, o significado do nome dele é esse mesmo. Inútil. Agora, alvo do poder do Espírito Santo, que transformou a vida dele, ele se torna útil. De inútil a alguém que é útil para a pregação do Evangelho. Onésimo vai ser ordenado um evangelista. Repare, alguém que era roubador, defraudador, passa agora a ser um cooperador do apóstolo. Alguém que era um ladrão, agora passa a ser o pregador do Evangelho. Um ladrão convertido. Sabe, irmãos, pecadores podem ser convertidos. Pecadores, aqueles que muitas vezes nós olhamos e cogitamos com nós mesmos, não tem mais jeito, podem ser alcançados pela pregação do Evangelho. O Espírito Santo pode agir na vida dele, pode convertê-lo. E de roubador, de perseguidor do Evangelho, como foi o apóstolo Paulo, agora eles se tornam pregadores do Evangelho. O mesmo Espírito que se manifestou a Paulo, agora numa prisão, se manifesta a Onésimo. Um ponto interessante aqui é que o apóstolo Paulo está super interessado nessa história. O apóstolo Paulo está preocupado, está preso, mas preocupado com Filemon, com Onésimo, em restituí-lo, em levá-lo, em conduzi-lo à igreja. Paulo está preocupado com a igreja. E ele age de modo intenso, gentil, amoroso em favor de Onésimo. Ao pedir que Filemon o recebesse esse escravo fujão. Filemon receba esse escravo fujão. Receba esse ex-ladrão. Como quem recebe a mim mesmo. Como quem recebe ao próprio apóstolo. Verso 12. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Receba-o, Filemon. Verso 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Verso 17. Se portanto me consideras conselheiro, companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo.
Verso 18. E se algum dano, repare bem, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, cobre a ele, que ele se vire com você, que ele se acerte com você. Não, eu pago, eu restituo. Lança tudo em minha conta. O apóstolo está disposto a tomar a dívida de Filemão aqui, de Onésimo, né? Percebe quanta graça de Deus agindo na vida do apóstolo Paulo aqui? Consegue perceber o quanto eles são cheios aqui do Espírito Santo, ao ponto de se colocar no lugar do outro, de manifestar aquela graça, sabe? Aquela paz na vida do outro. Olha, se ele te deve, eu assumo essa dívida. Eu tomo como minha mesmo. Alguém fez isso. Alguém fez semelhante ao apóstolo Paulo aqui. Alguém que eu e você conhecemos, à luz das Escrituras Sagradas, fez a mesma coisa que o apóstolo Paulo fez aqui. Alguém assumiu a nossa culpa. Alguém assumiu a nossa dívida com Deus. Para que pudéssemos ter graça. Para que pudéssemos ter a paz. Para que pudéssemos ter a comunhão com o Pai. O próprio Cristo fez isso. A nosso favor. Aquele que renunciou, né? Como diz o texto bíblico, ele abre mão. Não é assim? Se faz um de nós. Andou em nosso meio. Sentiu o próprio Deus, sentindo as nossas dores, as nossas fraquezas, em nosso lugar. Irmãos, essa graça, essa paz, só é percebida na vida do crente que é movido pelo Espírito a renunciar a si mesmo. Alguém que está disposto a sofrer o dano para que a graça, para que a paz entre no meio da igreja, no meio dos irmãos. Só alguém movido pelo Espírito Santo de Deus pode ser levado, conduzido a uma atitude que visa a restauração daquele irmão que está ferido com o outro, ferido consigo mesmo, ferido com a igreja. A atitude de vida desse crente tomado pelo Espírito Santo é uma atitude de amor pela graça, de amor pela paz que vem do nosso Deus e que promove na igreja comunhão, interação entre os irmãos. Só alguém que é tomado pelo Espírito Santo. Conforme aqui vemos aqui nessa pequena carta, pode agir no meio da igreja como um apaziguador. Alguém disposto a cuidar um do outro. Alguém disposto a pagar a dívida do outro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: Filemão, receba Onésimo. Acolham na igreja. Como a mim mesmo. Se tiver alguma dívida, alguma pendência, conte comigo. Somente alguém tomado por Cristo, que entendeu a graça de ter sido alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Somente alguém que foi reconciliado com Deus, tem paz com Deus, pode chegar a tanto. Tá bom, pastor? Chega.
queremos ir embora. E o que eu levo para casa? Ao sair daqui por essas portas, como viver amanhã? Irmãos, essa carta vai nos ensinar que só estamos juntos, só estamos aqui reunidos, congregados, pela graça de Cristo. Só estamos juntos como igreja por causa da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com base na obra de Cristo, a nosso favor, é que podemos provar e promover a comunhão dentro da igreja. Porque esse é todo o esforço aqui do apóstolo Paulo. É com base na graça e na paz real em nossos corações que podemos perdoar quem nos ofende dentro da igreja. É por causa dessa graça e dessa paz que podemos, pelo Espírito Santo, fechar as portas, as brechas, para tudo e todos que tentam prejudicar a nossa vida e a comunhão com o Senhor, como povo de Deus. Se não for essa obra poderosa em nosso coração e na nossa alma, nem mesmo igreja seremos. Seremos apenas um clube de associados. Quem sabe alguns amigos que no domingo bate o ponto na casa de alguém e depois vai embora. O seu primeiro passo dentro da igreja, você entrará numa batalha. Se nesse primeiro passo, dentro da igreja, diante desta batalha, você é capaz de dizer: eu não fui com a cara da irmã, não vou com a cara do irmão, não vou com a cara do pastor, por mais que a gente se esforce, né? Se arrume, tente ficar com o cabelo certinho, bonitinho. Se o primeiro passo que você dá dentro da igreja é com um espírito de rivalidade, de intriga, não há essa paz, não há essa graça. Você nada entendeu do Evangelho. Se você foi alcançado por Cristo, pela graça, pela paz de Cristo, você deve viver em função dele, para o louvor e a glória do nome dele, aqui, no meio do povo, no meio da igreja. Como que você tem promovido a graça e a paz na igreja? Como você tem se esforçado para promover essa graça e essa paz na igreja? Nós precisamos ser diligentes ao semear essa paz, essa graça que nos une e que nos faz povo do Senhor. Amém? Vamos orar? Pedir ao pastor Lucas que nos conduz em oração. Vamos te graças, ó Senhor Deus e Pai, estamos reunidos em Teu nome, cultuando a Ti, ouvindo a Tua palavra e nos edificando para o exercício da vida cristã. Queremos agradecer pela ação do Teu Espírito que nos esclareceu a respeito deste belo exemplo trazido pelo apóstolo Paulo na carta a Filemão. Obrigado, Senhor, pela generosidade com que Paulo exerceu sua vida cristã diante de Onésimo e diante de Filemão. Obrigado, Senhor, porque em muitos momentos da nossa carreira cristã nós nos defrontamos com situações que nós precisamos ser generosos e que
nós precisamos ser agentes da tua paz no coração de outros. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra no nosso coração nesta noite. Assim nós oramos agradecidos, pedindo que nos dê, ó Deus, a graça de continuar na carreira cristã, sempre bebendo na fonte que é a tua palavra, fonte de água viva para a manutenção da vida espiritual, enquanto aqui estivermos aguardando a vinda do Senhor Jesus, para na eternidade com Ele habitar para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, aqueles que puderem, fazer a leitura que está em Mateus capítulo 28. Mateus 28, verso 18 ao 20. Faremos a leitura a uma só voz. Logo após estaremos interpretando a bênção. Vamos juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e tornando, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Deus bendito, nós louvamos o teu nome por esta noite de comunhão, de interação, de estarmos juntos, reunidos pelo Senhor mesmo. Somos gratos a Deus pela tua palavra que nos orienta a vivermos uma vida de comunhão junto aos nossos irmãos, perdoando uns aos outros, dispostos a pagar, ó Deus, o preço de sermos de fato família do Senhor. Cuida de nós ao sairmos destas portas, que possamos testemunhar da graça e da paz que nos alcançou. E meu amado irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. E amém.